AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Hino 224. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus.
Paz do Senhor, amados e queridos irmãos, é com grande prazer que estamos em mais uma programação da TV Conamp, uma programação da Catedral das Assembleias de Deus do Ministério de Perus, que tem como pastor-presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, e um programa que é administrado, onde é todo acompanhado e assistido pela diretoria executiva do Conamp, que é o Conselho Nacional de Missões do Ministério de Perus. O Conamp, ele tem como diretor executivo o pastor Orlando Silva, pastor Flávio Pena e pastor Fernando Sartini. Nós queremos dar a você as boas-vindas para uma programação especial no dia de hoje. É ao vivo. Nós queremos já neste momento agradecer as pessoas que estão aqui conectadas conosco, e o nome do Senhor será glorificado, com certeza, na sua vida de uma forma especial. Bom, amados, nós veremos na programação de hoje, em primeiro lugar, uma revisão sobre as 20 principais matérias nacionais e internacionais que o Ministério de Perus tem realizado em 21 estados da Federação Brasileira e em 17 países. Será um relance muito rápido para você descobrir um pouquinho sobre o que o Ministério tem feito. Também nós falaremos sobre a grande reunião do Conamp, que acontecerá neste primeiro sábado, acontece sempre aos primeiros sábados do mês, acontecerá neste próximo sábado, dia 3 de julho, a partir das 9 horas da manhã, a nossa reunião do Conamp. Você vai ouvir um pouquinho sobre isso. O que é que vai acontecer ali? E também teremos um convidado aqui, já estamos aqui com um convidado especial, pastor Cláudio da França, AD Perus na França, aonde o Senhor tem realizado coisas extraordinárias através da vida do teu servo e também da sua família ali. Essas serão algumas das coisas que você estará vendo na programação de hoje. Vamos a um breve louvor e, na sequência, estaremos voltando com o que você vai ver no dia de hoje. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão lhe oprime de todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois em ti saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora, é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar.
Então a mulher aproximou-se e disse: foi eu, Senhor, quem te tocou. Cristo então falou-lhe muito suavemente: vai em paz, que a tua fé te salvou. Deus seja louvado. Que hino cantado maravilhoso, pastor Renato, pastor regional, nos Remédios, louvando ao Senhor com o hino Fica, Senhor. Coisa extraordinária ter a mensagem cantada nas Escrituras. Deus abençoe de uma forma especial. Bom, amados, em nosso site, www.conamp.com.br, você pode acompanhar o que o Ministério de Perus tem feito em inúmeros lugares. Repetindo, www.conamp.com.br. Ali você, semanalmente, tem ali as notícias do que o Ministério tem feito. Eu vou falar algumas delas e você pode, ao clicar ali no site, em cada matéria, poder ler algumas laudas e aprender ali algumas das coisas que o Ministério tem feito e desenvolvido com muita seriedade. Em São Paulo, Deus abre uma nova porta para a Regional de Bauru, pelo projeto Habilite-se, uma obra extraordinária. Também em São Paulo, a Regional de Parada de Taipas intensifica a evangelização na região. Jovens, adolescentes, departamentos de crianças, também obreiros, nas praças, nas ruas, nas esquinas, intensificando a evangelização. Bahia, muitas igrejas em face à pandemia fecharam as suas portas, mas o Ministério de Perus agregou vidas na pandemia em Terra Nova, uma matéria muito especial. Em Rondônia, com amor e trabalho, a obra de Deus tem sido feita em Porto Velho, através de um casal extraordinário, o casal da família Ronchini, que tem feito ali um trabalho social, atendendo o povo e auxiliando de uma forma maravilhosa. Também no Acre, a igreja segue semeando a boa semente enquanto é tempo, obra de Deus no Acre. Ainda falando um pouquinho sobre missões urbanas, o Ministério de Perus tem feito, através dos seus obreiros preparados para as missões urbanas, muitos trabalhos nos presídios, e tem uma matéria ali sobre missões urbanas que foi feito em Hortolândia, foi feito um café missionário. Veja a estratégia ali, lendo a matéria. Internacionalmente, nós temos duas grandes obras feitas na Holanda, uma em Amsterdã e outra em Roterdã. Em Amsterdã, o povo tem conhecido as maravilhas de Deus, e em Roterdã tem sido um lugar de refúgio para muitas famílias. No Equador, pastor Rodolfo está fazendo uma grande obra ali também, juntamente com a sua família, intensificando também na evangelização. Obra de Deus na Venezuela, pelo pastor Rodrigo e missionária Tatiana, uma obra ímpar, e a igreja segue com gratidão. Final de semana passado, houve um clamor levantado na Venezuela pela igreja ali naquele país. França, uma obra de um trabalho frutífero. Espanha, uma obra de esperança, através da missionária que ali está. Também na África, em Moçambique, seja nos templos, nas casas ou embaixo das árvores, Jesus está salvando, através da obra de Deus, na instrumentalidade da nossa irmã Maria, missionária Maria de Jesus, missionário Guerra, missionário Albano, missionária Nina, numa parceria extraordinária nos projetos sociais, nas escolas, também com a volta aos cultos, lá já na África, Jesus continua salvando. No Paraguai,
A boa mão de Deus tem sido de uma forma especial. Foi realizado ali no Paraguai um batismo e vidas desceram as águas. Olhando no site, você vai observar agora várias matérias falando sobre os batismos ocorridos no mês de junho. Nós tivemos na Argentina, houve novas vidas que desceram as águas. No Mato Grosso, em Barra do Garça, ocorreu também batismo. No Espírito Santo, em Anchieta, o batismo de uma jovem. Que coisa linda, que matéria boa para você compartilhar ali, muito bom mesmo. Também no Maranhão, Olinda Nova, em Nova Olinda, ocorreu ali um batismo. Bom, você acaba de contemplar aí algumas das notícias que você encontra em www.conamp.com.br. Ali também você encontra estudos bíblicos. Veja ali um outro estudo bíblico que é Aprendendo em Jesus como executar a obra missionária. Tem muita coisa boa para você colher ali, tomar nota para os seus cultos de missões, poder informar nos grupos. É muito bom, é muito rico. Mas também, sábado, você não pode perder. Sábado agora, próximo, dia 3 de julho, a partir das 9 horas, será a nossa reunião do Conselho de Missões. Reunião de missões, onde vários agentes missionários de várias regionais ali representadas vêm para receber as informações, aprender aquilo que é necessário para este tempo e também a inscrição para o nosso curso de missiologia. A inscrição ela é feita no sábado mesmo, no dia 3, há ali os secretários, as pessoas que estarão distribuindo uma ficha para se preencher para um novo curso de missiologia. E nesta aula, segunda aula do curso de missiologia, nós teremos a missionária Andréia de Oliveira falando sobre o tema enfrentando o mal, o enfrentamento do mal na obra missionária, onde ela estará falando esta porção de aula da Palavra de Deus. Você não pode perder. Venha participar conosco a partir das 9 horas da manhã, aproximadamente até 11h30, o horário que termina a reunião, mas você é nosso convidado. Venha participar conosco, que isso é muito, muito rico mesmo e muito bom. Aonde você vai crescer significativamente. Bom, antes de nós apresentarmos o nosso convidado especial de hoje, eu gostaria de deixar para você alguns meios para que você possa contribuir na obra de Deus no Ministério de Perus. Sabemos que podemos contribuir orando, indo e também se disponibilizando através das orações ao povo de Deus, aqueles que estão em missões. Veja esse vídeo e ali tem algumas coisas importantes para você tomar nota. Antes de desaparecer entre as nuvens, o Senhor Jesus deixou a ordem de fazer conhecido o seu plano de redenção por todo o mundo. Aqueles pobres pescadores da Galileia tinham de começar em Jerusalém, alcançar a Judéia, superar preconceitos para atingir Samaria e, finalmente, derrubar barreiras culturais e ir aos confins da terra. Assim como eles, reconhecemos que não há força em nós, mas entendemos que a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, a Assembleia de Deus Ministério de Perus, por meio do seu Conselho Nacional de Missões, o CONAMP, tem se mantido fiel no cumprimento da grande comissão. Desta forma, temos sido usados pelo Senhor para alcançar lugares onde não há lucros a registrar, mas almas preciosas para resgatar. É o braço do Senhor, não a nossa força, que nos permite proclamar o Evangelho em 20 estados brasileiros, como Maranhão e Piauí, onde floresce uma igreja operosa, frutífera, alegre e que conserva a identidade missionária. Além da atuação nacional, Deus tem usado o CONAMP para surpreender além das fronteiras.
O mover pentecostal tem alcançado vidas na América do Sul, América Central e Europa, com igrejas que crescem com consistência e fervor. No continente asiático, a populosa e desafiadora Índia também é solo fértil para a semeadura da boa semente. Na África, para onde nunca há filas de candidatos, vemos o Senhor levantar uma multidão de salvos em Moçambique e no Malawi, onde tem resplandecido em meio às trevas a maior igreja do Ministério de Perus fora do Brasil. Uma multidão simples que, enquanto não tem uma casa de oração para congregar, se reúne embaixo de árvores ou em campos abertos marcados por pó ou lama, mas que, quando tomados pelos salvos em Cristo, exala o bom cheiro de sacrifícios agradáveis ao único e verdadeiro Deus. Tudo isso é feito pelo Senhor usando a vida dos missionários de base. Milhares de irmãos e irmãs que nunca puderam ir ao campo missionário em outros estados e países, mas que são fiéis em suas contribuições. Assim, o CONAMP testemunha milagres todos os dias. Vemos Deus usar desde crianças a anciãos que contribuem com seus carnês e cofres missionários com tanto zelo e fidelidade que chega ao céu como um cheiro suave. Se você ainda não faz parte deste exército, aceite o convite do Senhor na seara e descubra a alegria de semear no solo mais fértil, o campo missionário. Faça sua parte. Contribua através dos cofres, carnês missionários e através de depósito ou transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, conta corrente 27415, dígito 1, CNPJ 63098552/1000 contra dígito 02. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, ou através dos canais digitais em conamp.com.br/contribuir. Missões se faz indo, orando e contribuindo. CONAMP, Conselho Nacional de Missões do Ministério de Perus. Deus seja louvado. Glorificamos a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de termos hoje como convidado o pastor Cláudio Márcio de Carvalho, que já está conosco. O pastor Cláudio, ele é o pastor na França, da AD Perus, e nós estamos muito felizes por esse momento especial, por esse dia que o Senhor fez para a nossa vida. Paz do Senhor, pastor Cláudio. A paz do Senhor, pastor Fernando Cardoso. Agradecer desde já pelo convite, e é uma honra estar com os irmãos hoje aqui. Maravilha, ficamos felizes em poder ouvir e vê-lo através das mídias. Deus seja louvado pela tecnologia de hoje. Fica aí a sua saudação inicial, pastor. Amém. Gostaria também nessa saudação, louvado seja Deus, está saudando o nosso pastor, presidente, doutor Elias Cardoso, assim como a sua muito digníssima esposa, missionária Lígia, toda a diretoria do CONAMP, assim na pessoa do nosso pastor Orlando Silva, amém? E também a todos os irmãos missionários, e a todos aqueles que nos vê neste momento, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, Deus seja louvado. Pastor, nosso tempo ele é tão curto, ele é tão precioso. E aí o senhor está 5 horas à frente, não é verdade? Isso, já 5 horas, pastor. São que horas são aí agora, pastor? Agora são exatamente 3 horas e 32 minutos. 3 horas. Manhã, na madrugada. Madrugada, plena madrugada na França. E nós queremos também dar aí as boas-vindas a você que está sintonizado conosco. Veja que o pastor também está fazendo um esforço, uma voluntariedade, um amor sem igual ao Senhor para dar aquilo que o Senhor também tem entregue ao seu coração. Pastor, vamos aproveitar o nosso tempo. Eu vou começar aqui com algumas rápidas perguntas
né? E vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Amém. Glória a Nós Deus. estamos aqui, pastor, felizes pela vida do senhor, e nós vamos ter aqui algumas perguntas bastante rápidas. Em primeiro lugar, que momento da vida do senhor o senhor teve um encontro com Cristo? Como é que foi esse encontro, pastor? Pastor, foi um dia, na verdade, foi uma transformação, como um milagre, né, da Cana da Galileia. Ali, quando Jesus ele transformou a água em vinho. Numa noite anterior, eu estava totalmente embriagado, tinha discutido com a família, né, e saí de casa com 2 malas, na intenção de não voltar mais. Infelizmente, antes de conhecer a Cristo, na idade muito jovem, na idade de 20 anos, eu já tinha me tornado um alcoólatra, também usava a droga, muitas coisas assim erradas de uma pessoa que não conhecia a Deus. E o momento que eu tive um encontro com Cristo, embora já de família crente, mas ainda não tinha entregado a minha vida ao Senhor Jesus. Foi neste momento que eu saí da minha casa, aí na cidade de Campo Limpo Paulista, em São Paulo, próximo da nossa sede, Catedral de Perus, eu tive um encontro com Cristo na beira de um lago, na verdade, pastor. Eu estava indo embora de casa, já estava decidido, raciocinando para onde eu ia, mas devido eu estava muito cansado, eu deitei embaixo daquele eucalipto, ali onde que tinha na beira daquele lago, e eu me lembro que minha mãe, ela tinha aqueles discos de vinil, né, e mesmo eu não sendo crente ainda, mas eu já conhecia de cor todos aqueles hinos, né, e eu comecei a ouvir na minha mente um hino que ela colocava, era até da Eula Paula e do Jorge, cantores antigos, que dizia assim: só em Jesus você verá que o seu caminho vai modificar. Só em Jesus você terá a certeza de uma manhã melhor. Venha depressa para Cristo, esqueça tudo que passou e uma nova vida você terá então se entregar a Cristo o seu coração. Era mais do que eu precisava de ouvir naquela hora. É até bom a gente não podemos esquecer da onde Deus nos tirou. Eu costumo dizer, se nós esquecemos da onde Deus nos tirou, nós estamos talvez pendidos ao fracasso. E sempre que eu me lembro, o meu coração se alegra. Eu pensei que eu estava louco. Eu escutava minha mãe dizendo: meu filho, não adianta, você pode ir para onde você quiser, mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E naquele momento, pastor, eu comecei a cantar, se me permite eu cantar um trechinho bem rápido, eu sei que o tempo é curto, que o hino começava assim, ó: como está sua vida, eu não sei, mas não importa o que você foi ou o que você fez, eu quero te falar de Jesus. Eu escutava aquilo como estivesse cantando ali. Eu creio, hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus. Aí dizia assim: o filho que morreu na cruz, só para lhe dar salvação. Aí começou: só em Jesus você verá que o teu caminho vai modificar. E aquilo foi enchendo o meu coração, pastor. Aí dizia: só em Jesus você terá a certeza de um amanhã melhor. Venha depressa para Cristo, esqueça tudo que passou. Uma nova vida você terá, então, se entregar a Cristo o seu coração. Embora eu não era crente ainda, mas muitas vezes visitei a igreja. Naquele momento, eu me coloquei de pé. Havia até uns pescadores ali pescando, e eu levantei as minhas 2 mãos para o alto. E naquele momento, eu falei: sim, Senhor, eu entrego a minha vida hoje ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Foi este momento, pastor, que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo e nunca mais saí da presença do Senhor. Na idade de 20 anos, e hoje eu estou com 47 anos. Glória a Deus, Deus seja louvado. Que testemunho rico. Eula Paula e Jorge Araújo. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Marcante, marcante mesmo. Pastor, o senhor é casado? O
O senhor é casado, possui filhos, como que é? Sim, pastor. E por causa daquela vida que eu levava, né? Eu sou casado, tenho 6 filhos, 6 filhos e 2 netas, né? Mas por causa daquela vida que eu levava, com 2 anos de casamento, eu só tinha a mais velha, que é a Camila, de 26 anos, mas o meu casamento estava destruído, né? Realmente, neste momento que eu aceitei a Jesus, Cristo como meu Salvador, minha esposa já tinha ido um pouco antes, que ela viu que não estava fácil, também ela era filha de crente também, mas não servia a Deus, nós se conhecemos no mundo, e foi onde ela buscou o primeiro. Depois, aí eu tive um encontro com o Senhor, então Deus, ele resgatou o nosso casamento, porque se não fosse isso, com 2 anos, eu acho que nós já não estaríamos juntos. Mas hoje, graças a Deus, dia 11/6 de junho agora, completamos 27 anos de casado, pastor. Deus seja louvado, que maravilha. Família Amém. restaurada. Pastor, em poucas palavras, o que é a família do Senhor para o Senhor? É a base de tudo, né, pastor? É a base de tudo. Realmente, Deus, ele colocou uma mulher muito especial do meu lado, verdadeiramente uma combatente, uma guerreira, né? Porque se fosse talvez outra, não teria lutado, não teria perseverado, porque minha vida era terrível. Eu só dei um trecho, né, do meu testemunho. Era uma vida de bagunça, era uma vida sem Deus. Ela muitas vezes ia atrás de mim, nos bares, nas ruas, né, nas madrugadas. Então, hoje a minha família é a base de tudo, de hoje estar firmes na presença do Senhor, como eu já disse, 6 filhos maravilhosos. Vim com 3 do Brasil, né? E 3 nasceram aqui na França, pastor. Né? Deus fez uma obra muito linda aqui. Então, hoje nós estamos felizes, porque o Senhor Jesus realmente restaurou. E a família, então, é tudo, pastor. Que maravilha. Pastor, estando no campo missionário, o senhor alguma vez, a nossa família é a nossa base, o nosso bem maior, agora já estando envolvido no ministério, na chamada, na vontade de Deus para a sua vida, o senhor já teve alguma vez, o senhor já foi alguma vez privado de estar com quem ama, no caso com a sua família, por amor a Cristo e o seu evangelho? Sim. Por exemplo, alguma vez já foi privado de pregar o evangelho onde está, sei lá, talvez, não sei, vou chegar ao extremo aqui, será que um dia já foi preso? Não sei, mas por amor a Cristo, o senhor já vivenciou isso? Sim, pastor, tudo isso que o senhor falou, privado, sim, da família, porque quando eu saí do Brasil, uma promessa, foi muito lindo que Deus fez no ano de 2002, entre o mês de outubro ao mês de dezembro de 2002, o Senhor já nos tinha chamado pela sua graça e misericórdia para pregar, e eu fiquei até um pouco assustado, porque sempre onde eu chegava, Deus usava uma pessoa, olha, prepara o passaporte, mas eu tinha uma vida muito simples, né, e para mim era tudo muito novidade. E então foi assim, aí Deus falou de uma promessa que tinha um rebanho, Deus tinha uma grande obra, né, com a nossa vida, que a gente ia atravessar o oceano, e tudo aquilo que Deus falou, pastor, ele se cumpriu na nossa vida. Então, o momento de privado de alguém que a gente ama foi dos filhos, porque eu vim na frente, né, no meu pensamento, quando Deus falou que tinha uma obra, eu achava que eu vinha para, de repente, o que já seria muito gratificante, que eu iria receber um convite para pregar, para falar do amor de Deus em alguma igreja, mas foi tudo muito diferente daquilo que eu pensei, muito além, porque o Senhor nos deu a graça e o privilégio de estar estabelecendo esse trabalho aqui na França, com a graça, com a ajuda do Espírito Santo, e com pessoas maravilhosas que Ele tem colocado ao nosso lado aqui. Tudo que Ele falou, que ia colocar pessoas que iriam nos ajudar, isso aconteceu. Então, tive essa privação, sim, da família, da esposa, e também até dos nossos próprios familiares, meus pais, meu pai que partiu no ano de 2014, em janeiro de 2014, infelizmente não pude estar aí, mas era um servo de Deus, e eu sei que ele dorme no Senhor.
né? Então, são esses tipos de privações, né? Mas que compensa, porque para o evangelho compensa, né? E sobre pregar, tive sim um momento de privação logo que eu cheguei aqui na França, né? Porque quando eu estava no Brasil, até minha esposa, eu ia num postinho, algum lugar com ela, pegava no ônibus, daqui a pouco eu puxava um assunto com um, com outro, na nossa língua, e começava já, o assunto era Jesus, né? Ela falou, mas como você consegue abordar as pessoas assim? E aí, quando eu cheguei aqui na França, eu não conseguia falar a língua. Alguns ficavam até bravos comigo, então eu me senti um pouco privado de poder anunciar, né? De poder falar do amor de Cristo. Passamos por prisões também em 2008, né? Por um controle de imigração, onde fiquei ali, deixa eu ver se eu lembro direitinho os dias, acho que foram 21 dias, 21 dias num centro de retenção, não era bem uma prisão, mas só de você estar privado, de poder, vou embora para casa, então é uma prisão. Mas ali Sim. tivemos oportunidade, pastor, é algo que acho que vai tomar um pouco de tempo, mas ali foram ganhos 6 almas para a honra e glória do Senhor. Teve tempo de discipular, de distribuir Bíblias. Os irmãos aí do CONAMP nos enviou Bíblias. Foi muito maravilhoso. Mas é bem extenso realmente esse testemunho. Mas foram 6 ou mais almas salvas para o Senhor Jesus Cristo. Pois é, pastor. Eu tenho a grata satisfação hoje, nesse momento, trazer à memória. No ano de 2008, nós estávamos numa reunião de obreiros. E o pastor Joinville, ele colocou uma conexão do Senhor falando diretamente da prisão. E ali, nós, os obreiros, levantamos as nossas mãos e oramos da reunião. O senhor falou rapidinho, o senhor recorda disso? Eu lembro. Rapidinho ali, o senhor falou rápido e a igreja orou. E olha só que coisa linda, o Senhor lhe guardou, livrando da boca do leão, como disse Paulo, né? Amém. E eu me lembro, né, que eu tive que retornar realmente ao Brasil, né, e Deus já havia me falado, porque numa madrugada eu saí para fora, né, na grama, eu peguei uma coberta e coloquei na grama, né, a igreja estava orando, a igreja estava clamando, e eu falando com Deus ali de joelhos na grama, eu falei, Senhor, a igreja está orando, a igreja está jejuando, se o Senhor quiser me tirar daqui, o Senhor tira. Só que eu aprendi uma oração nesse dia, e eu falei, Senhor, o senhor disse, né, fazia 6 anos que eu não ia no Brasil, e Deus havia usado alguém naqueles dias dizendo que eu iria ao Brasil, naquele ano. Eu não imaginava que seria daquela forma. E eu falei com Deus, Senhor, eu sei que a igreja está orando, se o senhor quiser me tirar daqui, o senhor tira. Porém, eu não quero sair daqui pela vontade permissiva, mas eu quero estar na sua vontade absoluta. E se nessa vontade absoluta eu tiver que ir ao Brasil, eis-me aqui, Senhor, mas eu te peço um sinal. E eu falei para Deus, falei assim, Senhor, eu já te pedi um sinal aqui, porque no Brasil, quando eu ia no monte, o Senhor me dava muito esse sinal. E eu falei com Deus assim, e eu fiz isso um dia no pátio da igreja, quando era em Perfite, e o Senhor me deu, porque era uma saudade, mas hoje eu tenho um objetivo. Se o Senhor me dá esse sinal, mesmo que seja que eu vá ao Brasil, dentro da sua vontade absoluta, eu vou continuar fazendo a sua obra e pregando o seu nome aqui dentro. Aí o céu cortou, pastor. O sinal que eu pedi, Deus, ele deu o sinal no céu. Então, foi a partir desse dia que eu comecei a pregar, tinha muito muçulmano, os muçulmanos ficavam confundidos. O que vocês ficam falando? Porque nós fazíamos a sala, logo que eu cheguei no centro de retenção, tinha um rapaz por nome de Diodome, ele era um francês de origem africana, e ele chegou e falou assim, olha, eu canto, mas eu não prego. E aí a gente começou a fazer o culto junto ali, e foi uma maravilha. E ali as vidas começaram a se render ao Senhor, e nós vimos a glória de Deus. Que maravilha. Perdão, só mais uma palavrinha, eu lembro que eu tive que ir ao Brasil, e eu me lembro que quando eu pegava para dar esse testemunho, e eu falava assim, ainda que seja preso, como um malfeitor, a palavra de Deus não está presa. E a igreja glorificava, a igreja adorava o Senhor, e eu falava assim, toma aí, Satanás. E o nome do Senhor era glorificado. Pastor, Deus, para a glória de Deus. Que maravilha. Amém. Pastor, já nós vamos chamar aqui um hino, mas eu gostaria
dentre essa larga experiência missionária no campo, o senhor teria um testemunho que o senhor vivenciou em resposta à oração por alguém? Em resposta à oração por alguém. Um testemunho, e na sequência, nós queremos agradecer aqui o Léo, a Beli, o pessoal da mídia da AD Perus, que faz um excelente trabalho de apoio. Depois nós vamos com o hino aí, O Melhor Lugar do Mundo, com o coral misto da nossa igreja. Vamos lá, pastor. Amém, pastor. Pastor, sim, um testemunho com resposta de intercessão por alguém. É isso, pastor? Exatamente. Sim, esse eu não tenho como esquecer, porque foi logo no início, quando nós chegamos aqui, nós temos a nossa missionária Adelina, gostaria até de mencioná-la aqui, que foi a pessoa que Deus colocou ao nosso lado para fazer todos os procedimentos, para a regularização da obra aqui na França. Ela é uma cabo-verdiana, também francesa, que tem a dupla cidadania. E nós começamos o culto na sua casa. E ela falou, pastor, eu estou com meu irmão que está com câncer na Holanda, e eu gostaria que o pastor orasse com ele. Eu falei assim, amém, irmã. Ele falou assim, olha, pastor, mas vai com jeitinho, porque ele não é crente e não gosta muito de crente. E eu falei para ela, não tem problema, a gente vai falar com ele. E ela ligou para a Holanda. E eu comecei a falar com o Eugênio, falei assim, ô, senhor Eugênio, tudo bem? Aqui eu sou o Cláudio, me apresentei para ele, tudo. E eu comecei a falar assim, senhor Eugênio, na Bíblia está escrito, comecei a contar algumas passagens de milagres, de bênção ali, que Jesus, uma certa vez, curou 10 leprosos, né? Através do seu poder. E ele disse, glória a Deus, aleluia. Ele tinha uma voz muito firme. E eu falei, mas ele não gosta de crer, está dando glória a Deus e aleluia? Eu falei, não estou entendendo. Aí, tudo bem. Aí eu fui falando com ele, tivemos, no outro domingo, ligamos novamente. Eu falei assim, senhor Eugênio, uma certa vez, Jesus, ele curou o cego de nascença, e ele dizia, glória a Deus, aleluia, uma voz muito firme, assim. Eu falei, glória a Deus, e a gente sempre orando, apresentando a vida dele em oração. Ele estava com câncer, e a esposa também dele, a Elda, inclusive, era um câncer no intestino, e a sua esposa estava com câncer no seio. Eles já estavam fazendo a quimioterapia, já havia iniciado. E então, numa dessas conversas, falando acerca dos milagres do Senhor Jesus, e eu vendo o entusiasmo como que ele recebia a palavra, né, de Deus, eu falei assim, Eugênio, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, Deus não me usa muito nesse dom, mas hoje o Espírito de Deus está me revelando que ele está curando o seu câncer, e por causa da sua fé, a da sua esposa também. E eu falei isso para ele, eu falei, meu Deus, né? Quando eu vi, eu já tinha liberado esta palavra sobre a vida do Eugênio. E, pastor, então foi a resposta que nós tivemos. Com pouco tempo, o Eugênio, ele nos ligou, dizendo que teve mais algumas visitas ao médico, e que o médico ficou sem saber que ele e a esposa dele já não precisava mais fazer a sessão de quimioterapia, porque eles haviam sido curados para a glória do Senhor. Deus seja então, louvado. foi algo muito marcante no nosso início da obra aqui, no nosso ministério, e até o nosso saudoso irmão Fernando, que estava lá no sul aí do Brasil, que teve um acidente. Ele veio aqui na época, nós fizemos uma viagem para batizar o Eugênio. A Elda era europeia, ela se alegrou muito, mas não aceitou o batismo. Então, nós fomos lá, o Fernando fez um discipulado para ele, muito dinâmico, muito maravilhoso, ele se sentiu convencido. Eu achei algo maravilhoso que ele disse, ele falou assim, está escrito aí, porque quando nós chegamos na casa dele, tinha Buda, um crucifixo, e ele estava com um crucifixo, e ele falou assim, está escrito tudo isso que você me falou na Bíblia? O Fernando falou, está escrito, seu Eugênio. E ele falou assim, então estou disposto a obedecer. Aí ele falou assim, eu vou me preparar. E quando ele já voltou sem nada, já preparado, né, para ir para o batismo. Quando nós chegamos lá no Rio, para batizar o Eugênio, quando nós o batizamos,
ele saiu gritando, milagre, milagre! E eu falei, o que está acontecendo? Né? E ele, quando saiu fora da água, ele falou assim, eu fiz aqui uma pergunta para Deus, e falei, se esses homens forem de Deus, quando eu sair da água, eu vou estar curado. Porque ele disse que estava sentindo uma dor de cabeça muito forte, e quando ele saiu, ele já estava curado. Então, foi algo muito importante na nossa vida, no nosso ministério, pastor. Deus seja louvado. E se o senhor me permite ir bem rápido, pastor, eu sei porque tem uma programação, e agora, nesses últimos dias também, tivemos uma família que se converteu de origem cabo-verdiana e Haiti, haitiano, aqui nós chamamos de haitiano, né, haitianos. E esta moça, ela estava possessa de legiões e legiões de demônio, pastor. Esse foi um testemunho muito, muito edificante. Essa família chegou a relatar, posteriormente, que mesmo muitos pastores já não queriam mais atendê-los. Foi na época da pandemia, alguns falou, quando passar a pandemia, a gente vamos. E nós pegamos o desafio, né, e para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, pastor. Eu falo isso porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu vou dizer que eu já tive essas experiências no Brasil, como aqui na França, mas essa, para mim, foi a maior, porque era legiões e legiões, obras de voodoo, né? Ela passou na casa de umas pessoas que nos comunicaram somente no outro dia, e realmente não era uma obra ali somente para expulsão. Mas quando nós chegamos, o irmão me falou, pastor, eu não queria incomodar o senhor, não liguei para outras pessoas. Eu falei assim, não, irmão, mas uma obra assim não incomoda, pastor, não tem problema. E aí, quando chegamos lá, eu cheguei assim, estava eu, o presbítero Wilson, que nós trabalhamos até junto, e ali o Espírito de Deus revelou, o problema não é aqui, pega, põe no carro e vai na casa. Eram uns 40 quilômetros, quando chegamos lá, era muita obra de voodoo, nós tivemos que desfazer, queimar aquilo tudo, mas foi realmente um mês, pastor, um mês para a libertação total, porque era uma legiões de demônio, mas nenhum dos dias que nós fomos, o demônio prevaleceu, ele foi expulso para a glória do Senhor. Glória então, a libertação dela total mesmo foi aqui na igreja, né, no culto de Santa Ceia, né, que falamos assim, hoje a obra será completa. Satanás ficou de joelho, confessou, né, e teve que ir embora para a glória de Jesus, e essa família está agora se preparando para o batismo. Vão casar, né, e vão ser preparados para o batismo. Que bênção, pastor, que bênção. Já está dando saudade, o programa está quase terminando, meu Deus, como o tempo passa. Pastor, eu vou deixar o senhor à vontade agora, se der tempo, a gente coloca o hino por último, mas vou deixar o senhor à vontade agora para trazer uma palavra para nós e para aqueles que estão nos ouvindo sobre a importância da unidade na obra missionária. O senhor fica à vontade, pode falar continuar falando a partir de agora. Amém, pastor. Glória a Deus. É um tema muito maravilhoso, pastor, que realmente, né, me envolveu muito nesse dia, né, acerca da importância da unidade na obra missionária. Deus colocou no meu coração o Salmo de número 133, que diz, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Esse salmo retrata a questão da unidade de uma forma maravilhosa, né? Nós vemos aqui, quando diz assim, ó, quão bom, é muito além, né? É muito além, louvado seja Deus, de algo bom, ele vai além, é algo especial, algo maravilhoso, louvado seja Deus, e quão suave, né? A união é algo agradável, né? Estava meditando neste dia, e Deus colocou esta passagem, a importância desta união. É o que diz o versículo número 2, que diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Araão, e desce a orla da sua veste. Então,
Deus, ele é algo tão maravilhoso, tão bom, tão agradável aos olhos do Senhor. E esse salmo é a mesma verdade espiritual escrita ali quando Jesus ele orou pelos seus discípulos. Né? Jesus ora aos seus discípulos, né, das suas últimas instruções, nas suas últimas orações ali pelos discípulos, ele diz, né, ele ora ao Pai que assim como o Pai e ele era um, né, ele estava no Pai, o Pai estava nele, que os seus discípulos também, eles fossem um. Louvado seja o nome do Senhor. Mas este um em unidade, né, no amor, louvado seja Deus, na santidade, aleluia. Essa unidade que nós entendemos aqui, louvado seja Deus, como diz a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, não é uma unidade, porque a única forma de unidade é através do vínculo do Espírito, né? Como está escrito em Efésios, no capítulo 4, né? A unidade do Espírito, porque não há comunhão nenhuma da luz com as trevas, não é verdade? Louvado seja Deus. Então, essa união, ela é uma união espiritual, que assim o Senhor Jesus, ele roga aos seus discípulos que eles fossem um, em unidade, em amor, em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vou ser muito tardio, porque eu sei que tem um programa, mas aí nos revela a importância, né, da obra missionária, da unidade na obra missionária. Em Mateus, no Mateus, capítulo de número 12, louvado seja Deus, Mateus, capítulo de número 12, no versículo 25, diz assim: conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É muito triste quando nós vemos famílias, né, que se guerreiam, que não se compreendem, né, entre si. Existem pais que não falam com filho, filhas que não falam com mães, né? E talvez irmãos que não falem com os irmãos. E é isso que o diabo ele veio para realmente fazer, para trazer a divisão. Mas o nosso Deus ele veio para unir. E se você que nos ouve através desta programação esteja passando por este problema, eu quero dizer que Jesus Cristo ele tem a solução. Eu, há pouco, falei acerca do meu testemunho, que com 2 anos de casado, a minha casa estava dividida, porque não havia compreensão, mas a partir do momento que eu aceitei, a minha esposa aceitou a Jesus Cristo como Salvador, a paz voltou a reinar, né? E aquele casamento que estava para acabar com 2 anos, né? 11 de julho, agora nós fizemos 27 anos de casado, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então, você que está nos ouvindo, louvado seja Deus, eu quero dizer que Deus, ele quer que a paz, ela reine no seu lar, na sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Porque um reino dividido, como está escrito aqui, ele é devastado, né? Foi o Senhor Jesus que está dizendo, que um reino dividido, ele é devastado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se este reino ele for unido, quer dizer que esta palavra também é uma palavra de unidade. Ele será um reino vitorioso. Vitorioso. Louvado seja Deus. Toda cidade ou casa, quando fala casa, está falando relacionado à família. Aleluia. Dividida contra si mesmo, ela não subsistirá. Ela não vai prosperar. Sempre algo estará ali trazendo algum tipo de perturbação. Mas, porém, se esta casa, aleluia, quando o Senhor Jesus Cristo entra, que traz a unidade, essa casa, ela subsistirá às tempestades, às lutas, às dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o tema é a importância da unidade na obra missionária,
mas eu libero esta palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. Louvado seja o nome do Senhor, que quando nós clamamos a este Deus, ele tem o poder, amém? Para tirar toda divisão, toda contenda, toda intriga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esta palavra também está relacionada à igreja do Senhor. Como pode obreiros de Cristo, né, não ter unidade, união, né? Então, é muito importante para que o inimigo, ele não prevaleça, porque através da união, aleluia, quando nós nos unimos, aleluia, o Senhor, ele opera maravilhosamente em nossa vida. A unidade nos faz chegar mais longe. A unidade, ela nos leva até o destino certo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu estou falando isso? Deus me deu aqui uma passagem, louvado seja Deus, em Eclesiastes, capítulo de número 4, no versículo de número 9 ao 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um. Isto fala de unidade, porque tem melhor paga o seu trabalho, porque se cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só. Deus não nos fez para estar só. Louvado seja Deus. Deus, ele quer que nós estejamos unidos um com os outros, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, um aquentarão o outro. Se estiver só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebrará depressa. Amém? Então, esse é o poder da unidade também. Não só a importância, mas como o poder da unidade. Louvado seja Deus na vida do cristão. Aleluia. É que Deus, ele quer que nós estejamos juntos. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus mesmo, ele instituiu 2 em 2, né? Porque é o poder da unidade. Então, eu já estou caminhando aqui para o final. Então, nós vemos ali em Atos, no capítulo 2, né, que todos estavam reunidos, né, no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, ali mostra também o poder da unidade. Aleluia. Todos estavam no mesmo parecer, todos estavam ali no mesmo sentido, no mesmo propósito. Louvado seja Deus. Então, quando nós estamos todos no mesmo parecer, no mesmo propósito, Deus, ele opera. Ele não opera no meio da divisão, mas ele opera, louvado seja Deus, aonde há unidade. Glória a Deus. Uma outra passagem ali, quando Pedro, em Atos capítulo 12, quando Pedro estava guardado na prisão, aleluia, para ser apresentado depois da Páscoa, no capítulo 12, no verso de número 5, diz que a oração fazia por ele oração contínua. Aleluia. Então, é o poder da unidade. Aleluia. Ali também na oração, na obra missionária. Louvado seja Deus. E Deus operou o milagre. Deus enviou o anjo para libertar Pedro da prisão. Louvado seja Deus. Esse é o poder da unidade. Então, a importância da unidade. Imagine se eles tivessem abandonado a Pedro. Amém? Então, essa é a importância dessa união, deste amor, né? Na obra missionária, Deus, ele opera poderosamente. Poderosamente. Amém, irmãos? Eu termino aqui. Louvado seja Deus. Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Amém? E eu gosto muito daquele O Reino Animal. Muitas vezes, quando eu tenho oportunidade, eu assisto. O leão, ele, quando... Eu estudei um pouco sobre isso hoje. Quando ele vai pegar uma vítima, ele fica observando aquele que está mais distanciado, mais fraco. E ele ali, ele separa, porque muitas vezes, se eles estiverem unidos, como os búfalos, eles estão unidos, ele sente uma ameaça, mas então ele procura separar. Então, mostra que nós não podemos estar separados, precisamos estar unidos um com os outros. Amém, pastor? Deus abençoe.
E eu agradeço desde já essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e espero que o Espírito Santo de Deus possa falar muito mais ao coração de cada um dos irmãos. Pastor Cláudio, nós ficamos muito felizes pela participação da sua vida, pelo seu desprendimento, pela sua prontidão. Também a nossa irmã Cláudia, que está aí nos bastidores trabalhando. Deus abençoe o esforço do senhor e da sua casa de uma forma muito especial. Nós louvamos a Deus pela vida do senhor e que o Senhor faça prosperar a obra do Senhor aí na onde o senhor está, na França. Suas considerações finais, pastor, uma palavra para todos. Agradecer, pastor, desde já as orações, amém? E a visão é de crescimento, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, continuar rogando as orações dos santos e agradecendo também, amém? A todos os irmãos, e muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Bom, nosso programa já está quase terminando aí, mas nós vamos fazer neste momento a nossa palavra de gratidão a todos aqui que estiveram conectados. Não foi possível mencionar-os a sua localidade, mas nós queremos agradecer a cada um. Louvamos a Deus pela vida do pastor Cláudio, da sua casa, e você que esteve aqui conosco, Deus seja louvado. Até a próxima programação, permitindo Deus. Você vai ficar agora com uma das coisas que realmente, através da vida e do testemunho do pastor Cláudio, ali na França, você cresce ouvindo e se edifica, que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é se entregando a Cristo. O Senhor te abençoe, te guarde, tenha misericórdia de ti, te dê a paz e lhe faça prosperar. Até a próxima programação, permitindo Deus, a paz do Senhor. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.